Saúdo com a paz do Senhor Jesus. Dando sequência ao nosso curso de síntese da Bíblia, falaremos hoje sobre o livro de 2 Samuel. E o grande tema do segundo livro de Samuel é o rei Davi. O texto que usaremos para a nossa meditação se encontra em 2 Samuel, capítulo 5, a partir do verso 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi sobre Israel. Da idade de 35 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Na aula passada, nós concluímos o livro de 1 Samuel e vimos como Deus escolheu o filho menor da casa de Jessé para ser rei em Israel. Vimos também como se deu a preparação de um jovem pastor de ovelhas para se tornar um guerreiro valente e um líder do povo de Israel, mas principalmente um líder obediente a Deus. E quando lemos na Bíblia a história de heróis, de profetas e reis que viveram nos dias do Antigo Testamento, é importante que saibamos que se trata de relatos sobre pessoas reais que habitaram em algum lugar da Terra no plano da história da humanidade. A historicidade desses relatos é um requisito fundamental para entendermos na Bíblia como Deus realiza no mundo a obra da salvação. A vida de cada um desses homens serve de exemplo da intervenção providencial de Deus na terra. E essa é a razão por que os acontecimentos bíblicos não podem ser levianamente admitidos como mitos, simples alegorias ou lendas. A história do rei Davi é um dos grandes exemplos da operação maravilhosa de Deus. A descrição bíblica de como Deus fez a escolha de Davi, realizou sua preparação e promoveu sua ascensão ao trono de Israel, possui um valor histórico inestimável. No entanto, o significado maior da história de Davi está no fato de que ela nos antecipa profeticamente e nos prepara para a vinda de outro rei que reinaria não apenas sobre o Israel histórico, mas seria rei eternamente sobre toda a humanidade, o Senhor Jesus. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. 2 Samuel 7:13. O primeiro rei de Israel, Saul, uniu as 12 tribos sob sua liderança. E durante 40 anos, Saul reinou sobre o reino unificado de Israel. Após a morte de Saul, no ano 1010 a.C., as tribos foram divididas sobre 2 líderes, Isbosete, o 4º filho de Saul, e Davi. Inicialmente, Davi foi aclamado rei apenas da tribo de Judá, governando uma pequena região ao sul da terra de Canaã. Isbosete foi constituído rei sobre as demais tribos de Israel, governando sobre todo o território ao norte de Canaã. Davi escolheu a cidade de Hebrom para estabelecer sua capital
Isbosete reinou 2 anos, tendo Jabes de Gileade como sua capital. A força de Davi, no entanto, começou a se sobressair sobre a fraqueza de Isbosete. E após 2 anos de governo, Isbosete foi assassinado por seus próprios capitães e Davi passou a reinar sobre todo o Israel. O governo de Davi foi extraordinário, uma administração firme e progressista que realizou feitos inigualáveis e fizeram da nação de Israel uma das maiores potências militares do seu tempo. Dentre as realizações de Davi, nós podemos citar algumas. Fez conquistas militares importantes, além de delimitar as fronteiras de Israel, promovendo segurança ao povo. Davi fez conquistas decisivas. Até os dias de Davi, Israel estava limitado à região montanhosa da Palestina. As ricas planícies estavam nas mãos dos filisteus. Davi neutralizou completamente os filisteus, que nunca mais ameaçaram a segurança do povo de Deus. Uma outra conquista que Davi realizou foi equipar o exército de Israel. As conquistas de Davi geraram vários estados vassalos que passaram a fornecer ferro, carvão, mão de obra especializada em técnicas que Israel não dominava, como o manuseio de metais. A partir desta época, o ferro, o trunfo dos antigos filisteus, ficou à disposição de Israel. Davi também melhorou a eficiência do seu exército. Estabeleceu um rodízio militar em cada mês do ano, onde uma turma de 24.000 homens treinados e preparados para a batalha ficava de serviço. O restante do tempo, esses soldados eram liberados para as atividades civis. Em caso de necessidade, todas as turmas eram convocadas, reunindo um exército de pelo menos 288.000 homens. Davi também nomeou governadores e administradores para a terra. Cada região e cada atividade produtiva em Israel foi organizada sob a administração de um responsável diante do rei. Havia, assim, ministros sobre a lavoura da terra, sobre os olivais e figueiras bravas, sobre os gados e sobre os gados miúdos, sobre os camelos e sobre outras riquezas de Israel. Davi também centralizou o governo em Jerusalém. Desde os dias de Josué, a identidade do povo de Israel era tribal. Davi estabeleceu a identidade nacional de Israel, com a sede do governo em Jerusalém, que ficava numa localização estratégica entre o norte e o sul. Davi também restaurou o culto e o louvor em Israel e trouxe para Jerusalém a Arca da Aliança em cumprimento à palavra de Deus. Restaurou a vida religiosa da nação de Israel, estabeleceu turnos para os sacerdotes e levitas no serviço do santuário e organizou o trabalho dos músicos e cantores. As mudanças introduzidas por Davi reorientaram o estilo de vida e a forma de pensar do povo de Israel. E por sua fidelidade a Deus, Davi recebeu a promessa divina de uma dinastia davídica perene sobre a casa de Israel. E por profecia, Deus anunciou que de Davi nasceria o Messias, o Salvador de Israel, um rei cujo trono jamais seria abalado. Encerramos aqui mais uma aula do nosso curso
de síntese da Bíblia e o convidamos para que siga conosco nesta jornada. Que Deus o abençoe.